Durante a história do planeta, sempre existiram predadores, mas de 251 até 66 milhões de anos atrás, os dinossauros governaram a Terra, e muitos pensam que eles foram os únicos hiperpredadores do planeta, e que nada seria tão perigoso e brutal quanto eles, mas existiram animais tão fortes e perturbadores quanto eles. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer pelos 200 inscritos no canal. Sério, gente, muito obrigado. Foi uma meta boa em tão pouco tempo. Então, sem mais enrolações, vamos para essa lista brutal. Em 10º lugar, Dunkleosteus. Se os tubarões brancos modernos já são assustadores para algumas pessoas, imagine o Dunkleosteus terrestre. Ele foi um hiperpredador que dominou os mares do Devoniano tardio, sendo o maior predador de seu tempo. Ele chegaria até os 4,5 metros de comprimento, e alguns indivíduos excepcionais poderiam chegar até os 6 metros. Embora tenham estimativas que colocam Dunkleosteus com um tamanho de 9 metros ou até 10 metros, atualmente são consideradas inválidas e altas demais. Mas se fosse só seu tamanho semelhante a dos maiores tubarões brancos, estaria tudo bem, até você perceber que ele possui uma camada grossa e resistente, que vai da cabeça ao tórax, que ajudavam na proteção do seu corpo. Ele pesaria até 1 tonelada, e sua mordida pode chegar até as 2 toneladas de pressão, além de lâminas ósseas no lugar de seus dentes, podendo partir tubarões ao meio com facilidade. Em 9º lugar, Helicóptero. Os tubarões de hoje causam medo em muitas pessoas, muito por conta dos filmes e séries que os retratam como um comedor de homens. Mas existiu um tubarão, e esse tubarão aqui causaria medo em qualquer um. Imagine um tubarão que, no lugar de uma mandíbula convencional, possuía uma serra circular no meio da boca. Por muito tempo foi debatido qual seria a função dessa serrilha. Alguns pensaram que poderia ser uma estrutura que ficasse na cauda, para que ele utilizasse como uma forma de defesa. Porém, com o passar dos anos e com tomografias em 3D mais realistas, que o verdadeiro horror foi revelado, que a serrilha ficava dentro da boca e um padrão que ia trocando os dentes para dividir os desgastes. Esse pesadelo poderia chegar até os 8 metros de comprimento, além de um peso que chegava facilmente até os 450 quilos. O que é muito, levando em consideração para ele ser bem esbelto para se movimentar em alta velocidade para capturar e triturar presas. Em 8º lugar, Liopleurodon ou Liopleurodonte. Aqui temos um que foi bem diminuído, mas continua sendo um pesadelo. O Liopleurodon foi um grande réptil marinho que viveu durante o período Jurássico. Ele poderia chegar até os 7 metros de comprimento. Embora outras estimativas anteriores colocassem ele com até os 25 metros de comprimento, isso foram apenas reconstruções antigas, baseadas no seu crânio. Porém, com base em novos estudos, ele foi reduzido, mas ainda continua sendo bastante assustador. Que ele utilizava uma combinação de velocidade, emboscada e olfato aguçado para capturar suas presas. Em 7º lugar, Cronossauro. Agora eu os apresento o maior pleossaurídeo da história. Ele usava as mesmas táticas do Liopleurodon, porém ele era muito maior que o Liopleurodon. Por isso ele utilizava mais as emboscadas. Segundo as estimativas, ele chegaria até os 15 metros de comprimento e um peso de 12 toneladas, algo impressionante se comparado a outros répteis marinhos. Ele teria uma mordida poderosa para os animais da época, que é estimada em 3 toneladas de força, a mesma de muitos terópodes gigantes, como o Giganotossauro. Em 6º lugar, Tilossauro. Muitos adoram o Mosasauro, muito pela participação em Jurassic World e outras mídias, que chamaram a atenção de muitas pessoas e fez com que o fascínio pela espécie aumentasse. Porém, existiu um predador tão grande quanto o Mosasauro, e da mesma família que ele, que não é tão reconhecido, o Tilossauro. Segundo as estimativas, ele chegaria até os 14 metros de comprimento, um tamanho bem próximo dos maiores mosassauros.
além de um peso de 15 toneladas. Ele dominou os mares junto com o mosasauro, dividindo pedaços de territórios. É extremamente provável que essa luta tenha acontecido. Mas quem vocês acham que ganharia? Comente. Em quinto lugar, Basilossauro. Muito confundido com enguias ou até mesmo répteis marinhos, o que muitos não sabem é que o Basilossauro foi um cetáceo primitivo, que dominou os mares de 39 até 34 milhões de anos atrás. Ele possuía um corpo longo e alongado, porém extremamente esbelto, com 18 metros e alguns indivíduos podendo atingir até os 20 metros. O Basilossauro foi um dos primeiros cetáceos marinhos da história. Ele possuía nadadeiras dorsais minúsculas, um presente de seus antepassados terrestres. Ele pesava até 15 toneladas e dominou os mares por milhões de anos. Em quarto lugar, Otodus tubutensis. Enquanto muitos acham que o Megalodon foi o único tubarão carnívoro gigante, mal sabem eles que existia um grupo inteiro de tubarões carnívoros gigantes, o Otodus tubutensis. Tirando o Megalodon, ele é o maior do grupo. Segundo as estimativas, ele chegaria até os 15 metros de comprimento, além de um peso impressionante de até 35 toneladas. Ele dominou os mares de 28 até 5 milhões de anos, tendo inclusive compartilhado o oceano com o Megalodon e Leviatã. Sua mordida ainda é debatida, porém a grande maioria dos estudos indica uma mordida entre 6 e até 10 toneladas de pressão. Em terceiro lugar, Mosasaurus hoffmann. Se você achava que os pliossauros já eram assustadores, agora chegou o verdadeiro monstro do fim do Cretáceo. O Mosasauro foi um dos maiores répteis marinhos da história e dominou os oceanos há cerca de 70 milhões de anos atrás. Ele poderia chegar até entre 12 a 17 metros de comprimento, dependendo da espécie, um corpo hidrodinamicamente adaptado e uma cauda poderosa que o tornava um nadador extremamente eficiente. Mas o que realmente o tornava aterrorizante era sua mandíbula dupla articulada, semelhante à das cobras, que permitia engolir presas enormes. Ele não escolhia muito o que comer. Peixes gigantes, tartarugas marinhas e outros répteis e até mesmo outros mosassauros menores podiam virar refeições. Se o tiranossauro era o rei da terra, o mosasauro era o rei dos mares do Cretáceo. Em segundo lugar, entra o Leviathan melvillei. O Leviathan melvillei foi uma baleia predadora que viveu entre mais ou menos 13 milhões de anos. Diferente dos cachalotes modernos, ele possuía dentes gigantescos, com alguns dentes podendo passar até dos 30 centímetros. Ele poderia atingir entre 13 e 17,5 metros de comprimento e pesar até as 62 toneladas. Mas o que realmente o tornava assustador era seu estilo de caça. Ele atacava grandes baleias e outros mamíferos marinhos. E o mais impressionante, ele viveu na mesma época e possivelmente competiu diretamente com um megalodon. Imagine dois predadores supremos, um tubarão com mais de 20 metros contra um cachalote de 17 metros. Isso sim é um chefe dos mares. Em primeiro lugar, Megalodon. E no topo da lista, ele, o maior tubarão que já existiu, o maior predador e macropredador confirmado da história. O Megalodon viveu entre aproximadamente 23 e 3,6 milhões de anos atrás. Sua média é proposta entre 18 e 20 metros de comprimento, seu máximo sendo sugerido em até 24,3 metros de comprimento, embora possam ter indivíduos maiores. Seu peso podia ultrapassar até as 100 toneladas. Imagina. E sua mordida é estimada em aproximadamente 18,58 toneladas de pressão, suficiente para esmagar ossos de baleia com facilidade. Ele caçava baleias primitivas, focas gigantes e outros grandes animais marinhos. Evidências fósseis mostram marcas de mordida em ossos de baleias, indicando ataques direcionados a nadadeiras para imobilizar a presa antes do golpe final. Se ele existisse hoje, ele dominaria qualquer oceano, o rei dos mares pré-históricos. Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Deu bastante trabalho esse vídeo, inclusive tive que gastar bastante saliva, meu Deus do céu. Tive que cortar o vídeo umas 500 vezes pra beber água, mas tá. Eu espero que vocês tenham gostado, é isso e falou!